Gente, vamos unir os nossos pensamentos, os nossos melhores sentimentos do coração, elevando até Deus, agradecendo a Ele tantas oportunidades que nós temos tido ao longo da nossa vida, que são inúmeras. Muitas a gente consegue reconhecer ao longo da vida, muitas a gente só o tempo, só as reencarnações para poder valorizar e ver a extensão do amor e da misericórdia divina. Rogamos e vibramos não só por nós, pela nossa família, por aqueles que passam pelos nossos pensamentos e são motivos das nossas preocupações, mas também por todo o nosso planeta Terra, de uma forma muito especial aos países que se encontram em guerra. A gente sabe que as guerras são frutos do orgulho e do egoísmo humano. Que a nossa prece, Senhor, possa levar um pouco de contribuição, um pouco de alento, um pouco de luz, um pouco de força, de fé e de coragem, não só para o povo que sofre, mas também para os governantes, para que eles possam ter mais amor e misericórdia por todos. Te agradecemos mais uma vez também essa oportunidade de estarmos juntos, trocando as nossas impressões, e que a tua paz e teu amor, Senhor, possa ser o nosso norte, possa ser o nosso guia, possa ser a nossa busca de todos os momentos. Muito obrigada, que assim seja. Gente, hoje a gente vai dar sequência ao capítulo do livro Libertação, capítulo de número 5. Dando tempo, no final eu vou abordar, e já tenho os slides com toda a bibliografia para o assunto da última aula, que gerou um pouco de polêmica. Peço desculpas se em algum momento eu fui grosseira, mas a minha função é trazer algumas coisas para vocês, de reflexões também, mas ninguém é obrigado a aceitar a posição de ninguém que estude a doutrina dos espíritos. A minha função é trazer as fontes bibliográficas para vocês, trazer a minha avaliação, a minha lógica a respeito do assunto, e cada um tomar as diretrizes, os caminhos que achar melhor, tá bom? Hoje o capítulo é intitulado Operações Seletivas. Vamos ver o que está sendo, o que vai ser tão selecionado nesse capítulo que a gente já viu. Quem já leu o capítulo, viu o que estava sendo selecionado e, infelizmente, a metodologia do processo de seleção, que deve ser um processo de reflexão para nós. A forma com que esta colônia nas trevas fazem as suas seleções, fazem os seus julgamentos. Lembrando que tem um pensamento de Madre Teresa de Calcutá, muito citado por mim, do qual eu gosto muito. Ela diz que quem julga não tem tempo para amar. E é verdade. A gente perdendo tempo de julgar as pessoas, de fazer análises às vezes profundas e muitas vezes sem nenhum sentido e nenhum valor para a gente acaba perdendo tempo de amar, que o amor é a única força que poderá nos transformar e nos trazer a felicidade que nós estamos buscando. Então, que a gente possa utilizar melhor do nosso tempo. Então, vamos lá. Finalmente, né, eles já estão nas trevas e eles vão se direcionar para a residência de Gregório, no qual eles lá fazem todo o detalhamento, o possível para nós, né, porque com certeza esses espíritos tão responsáveis não vão dar para nós detalhes com precisão dessas zonas, porque nós, com certeza, não estamos totalmente preparados para ouvir os detalhes de uma zona como essa e suportarmos de forma equilibrada. Por muito menos aqui na Terra, quando a gente vê alguns níveis de violência, de injustiças, nós nos revoltamos e caímos de vibração. Então, imagina que eles lá, mais do que nunca, eles com certeza decantaram o detalhamento. Detalhar o suficiente para nós compreendermos uma realidade, uma situação, tão somente. Então, diz ele lá assim, alguns gemiam e choravam. Então, essa era a paisagem daqueles que habitavam ali. Muitos deles gemiam e choravam,
E a gente vai ver para frente que os que não gemiam e choravam faziam gemer e chorar. Essa é a verdade. Então, não é um ambiente harmonizado. Né? O detalhamento, com certeza, do André Luiz nesse livro foi só o suficiente para a gente compreender. Reparei que a multidão se constituía, em sua quase totalidade, de almas doentes. E essas doenças, com certeza, não, que ele vai falar mais para frente, não eram só doenças do corpo perispiritual, né? Que a doença surge no perispírito e depois é lançada no corpo físico. Como eles lá estão desencarnados, eles só têm o perispírito. Mas também ela se manifestava através de desequilíbrios mentais bem significativos, como ele coloca mais à frente ali, né? Muitos padeciam desequilíbrios mentais visíveis. Observei-lhes impressionado o aspecto enfermiço. O perispírito de todos os que aí se enclausuravam, pacientes e espectadores, mostrava a mesma opacidade do corpo físico. Então, o perispírito deles, apesar de ser derivado do fluido cósmico universal e ser constituído, né, tem uma aparência, né, uma capacidade de não ponderável, né, de ser quintessenciado, apesar dele estar nesse estado, né, porque o mundo espiritual é composto, é formado pelo fluido cósmico universal, mas sim no seu estado quintessenciável, não está certo, né, gente? Ou imponderável, mas ele ainda assim, aos olhos deles, eles olhavam para esse perispírito e via que ele era opaco, pesado e sem brilho. Os estigmas da velhice, da moléstia e do desencanto que perseguem a experiência humana, ali triunfavam perfeitos. Então, era o que mais se via ali, né? E aí eu trouxe para vocês, para a gente relembrar de coisas que a gente já falou em várias aulas, quem já vem me acompanhando ao longo dos anos, que o perispírito tem várias propriedades. Uma das propriedades dele é a densidade, que vai falar sobre a sua ponderabilidade, a sua imponderabilidade, bem verdade, né? Porque o perispírito é imponderável, mas ele vai estar falando da parte do perispírito dele ser mais grosseiro ou menos grosseiro. E o perispírito deles era muito grosseiro, muito grosseiro. E quanto mais grosseiro é o perispírito, quanto mais materializado é esse perispírito, menos ele vai ter também luminosidade, que é uma outra propriedade do perispírito. E o que é de suma importância a gente entender é que quanto mais denso é um perispírito, ou seja, quanto mais materializado ele está, mais isso significa que menos evoluído é aquele espírito, porque a densidade do perispírito é diretamente proporcional ao nível de evolução. Quanto mais evoluído é a pessoa, menos denso é o seu perispírito. Então, para a gente compreender uma coisa que é mais densa e uma coisa que é menos densa, eu trouxe aqui os estados da água. Uma água, ela pode estar em estado sólido, que é o gelo, ela pode estar num estado líquido, que aqui, né, já tem uma temperatura, apresenta uma temperatura maior, ela pode estar no seu estado gasoso, e nós sabemos que também os gases, né, eles podem se apresentar em estado de plasma. Nós temos na nossa casa TV a plasma, que é o quarto estado da matéria, cientificamente falando. Então, a matéria pode se apresentar em estado sólido, a matéria pode se apresentar em estado líquido, a matéria pode se apresentar no estado gasoso e ainda pode se apresentar no estado de plasma, para a gente poder entender. Então, imagina que são estados cada vez mais sutis e menos perceptíveis para nós. Por exemplo, quando uma água está muito quente, que ela se encontra em estado gasoso, a gente pode percebê-la pelo vapor, fora isso não.
Então, é importante a gente entender que quanto mais grosseiro, voltando à questão do perispírito, que não é essa matéria ponderável, não é, né? A gente está apenas utilizando-se da matéria ponderável para a gente poder fazer uma compreensão para aquilo que é imponderável, os nossos sentidos não conseguem abranger, alcançar, a gente está fazendo uma analogia para fazer uma compreensão. Então, imagina o perispírito daqueles seres que habitavam a treva, eles eram tão opacos que talvez para André Luiz se parecia até que estava no estado sólido. Para eles, mas é claro que não, ok? Então, é só para a gente tecer compreensões, foram só comparações que nós fizemos para a gente poder começar a fazer as nossas compreensões, tá bom? Então, vamos seguir aqui mais um pouquinho. Deixa eu voltar aqui para os meus slides. Vamos lá. Oi. Peraí, tá. Estamos aqui, vamos lá. E aí a gente vai ver que os espíritos, ao desencarnar e ingressar nessas colônias, eles vão passar por um processo de julgamento. Interessante, né? A gente ser julgado depois da morte. Porque o julgamento, ele deveria ser nosso, já que as leis de Deus estão escritas na nossa consciência, deveria ser um auto-julgamento, e não um hetero-julgamento, ou um julgamento que fosse externo. Mas lá não é feito dessa maneira. Não é permitido àqueles espíritos deixá-los cair em si de uma forma natural. Que eu não sei se vocês lembram que André Luiz caiu em si de uma forma natural. Ele ficou 8 anos vagando no umbral, até que, num momento, através de uma prece, ele percebe Clarencio, ele pode ser ajudado de uma forma mais ostensiva, e as fichas dele começam a cair, ele começa a cair em si. Ele não foi julgado por Clarencio, ele não foi julgado por ninguém. Eles foram levando ele a um processo de forma que ele fosse se enxergando e vendo os seus erros. Mas aqui nessa colônia não é assim que funciona. Nas trevas, não. A operação seletiva, que é o tema do capítulo, realiza-se com base nas irradiações de cada um. Gente, que irradiações? André Luiz acabou de falar que o perispírito deles é opaco. Então, deve ser assim, mais opaco, menos opaco, né? Mais ou menos por aí, né? Os guardas que vemos em trabalho de escolha, compondo grupos diversos, são técnicos especializados na identificação de males numerosos, através das cores que caracterizam o halo dos espíritos ignorantes, perversos e desequilibrados. A divisão para facilitar o serviço judiciário é por isso mesmo das mais completas. Só um minutinho que eu tenho que botar algumas pessoas aqui para dentro, gente, só um minuto. Já vou botar e já vou voltar. Vamos lá, vamos lá. Então, olha só que coisa interessante para a gente ver. Ali haviam técnicos especializados em detectar ignorância, perversidade e desequilíbrios. Que tristeza que é isso. Técnicos especializados para julgar a vida das pessoas, né? Então, assim, algo muito lamentável, no meu modo de ver, algo muito lamentável. Até pela forma com que é feita as situações. Que uma coisa é a gente ser especializado em detectar os males das pessoas para ajudá-las, para soerguê-las, para colocá-las num patamar mais elevado de autoestima e de processo de prosseguimento evolutivo. Mas aqui os males eram detectados para poder subjugar as pessoas, os espíritos que estavam lá desencarnados. Então, isso já nos leva também a uma reflexão daquilo que eu detecto de mal das pessoas, o que eu tenho feito com esse mal que eu tenho detectado. É uma reflexão. Então, vamos lá. Vamos olhar como é que eles trabalham. Quem são, né? Quem são esses? Vamos ver como é que funciona
esses seres que chegam, esses seres que estão a julgar os que estão chegando. E é o Gúbio que vai vir ao socorro do André Luiz, do monte de questionamentos que ele estava fazendo, e que se nós estivéssemos lá, nós talvez estivéssemos fazendo também. Em vista do baixo teor vibratório em que se precipitaram através dos delitos reiterados, da ociosidade impenitente ou da deliberada cristalização do erro. Olha que coisa pesada, deliberada cristalização no erro, deliberada. É voluntário, foi de livre escolha assim permanecer, de livre escolha. Isso me fez relembrar daquela definição que é dada no capítulo número 3 do livro A Gênese, quando vai tratar do mal, em que os espíritos definem o mal como a ausência do bem. Na ausência do bem, nós não estamos julgando as maldades humanas, mas nós estamos falando daquilo que, em potencial, poderá se tornar uma virtude ou um vício, porque há uma ausência, há um vazio a ser preenchido, há uma ausência. Eu aqui agora não tenho um copo para a gente poder fazer uma analogia, mas vamos imaginar um copo vazio, é um copo ausente de líquidos, não é isso? Então, o mal é a ausência do bem. Então, eu tenho um copo que está ausente. Então, ali só representa uma ignorância. Mas a partir do momento em que esse copo vai enchendo, ele vai o quê? Trazendo potencial. Potencial de quê? De bem ou de mal. Porque depois eles têm uma contrapartida quando eles falam que o mal ele é praticado de duas maneiras. Ou pela ignorância, quando eu não sei, ou pela omissão, porque na omissão eu sei, mas eu fiz uma escolha, é ou não é? É nesse momento que esse copo que estava vazio, que estava ausente, o bem estava vazio, ele começa a ser preenchido por defeitos e não por virtudes. Não sei se vocês já pararam para fazer essa reflexão em relação a isso. Se eu preencho esse copo com os defeitos, posteriormente eu responderei e terei que transformar e transmutar esses defeitos. Terei. Que vão representar o quê? As nossas expiações em vidas posteriores, ou na própria existência. Então, é para a gente entender que o mal que Kardec trabalha ali, ele não está falando das maldades humanas, mas ele está falando daquela ausência do potencial que tem de um copo ser preenchido, por exemplo, metaforicamente falando, de algo ser preenchido para o bem ou para o mal com os defeitos. Quando eu coloco nesse copo a omissão, eu estou preenchendo ele com o bem ou com o mal? Com o mal. Até então o copo estava vazio, esperando uma atitude, né? Porque a ignorância se fazia presente. A partir do momento em que eu, ao compreender, e eu opto pelo mal, aí que é o deliberadamente que eles colocaram ali, deliberada, impenitente ou da deliberada cristalização no erro, eu estou fazendo uma opção pelo erro. E uma dessas opções pelo erro, elas se manifestam através da omissão. Quando eu sei o certo, mas eu faço o errado. Quando eu sei o que é uma escolha certa, mas eu opto pelo errado porque me convém, de alguma maneira. Porque também a gente só opta pelo erro porque a gente acha que vai tirar algum partido desse erro. Senão a gente não faria essa escolha. Porque nós somos seres altamente competitivos e gananciosos. Então nós não optaríamos por algo que pudesse colocar a perda em risco algo para nós. Então vamos lá. Aportando aqui, sofrem, porém, a vigilância de inteligências poderosas e endurecidas. Então, quem são os julgadores? São inteligências poderosas. Então, são homens que têm inteligência mesmo desenvolvida? Tem. Mas são moralizados? Não. Por quê? Porque são endurecidos, não são moralizados. Mas são burros? Não. Eles não são burros, eles são muito inteligentes.
Então, portanto, sofrem, porém, a vigilância de inteligências poderosas e endurecidas que imperam ditatorialmente nesta região, onde os frutos amargos da maldade e da indiferença enchem o celeiro dos corações desprevenidos e maliciosos. É um alerta para nós. Tá? Um alerta para nós. Por quê? Por que disso tudo? Há de se perguntar. Os espíritos que ali chegam têm bagagem de erro. Como a gente viu na aula passada, aqueles espíritos que ainda estão na transição, eles podem não purgar, mas eles são usados para fazer o mal naquela região ali. E há de se perguntar o que eles fazem ali. Né? Mas esses que estão chegando são aqueles que já tiveram reencarnação, são aqueles que já tiveram experiências. E como a gente viu, deliberadamente são cristalizados no mal. Então já tiveram experiências, estão fazendo escolhas erradas, porque convém a eles fazer escolhas erradas ainda. Porque eles ainda acham que esses erros poderão trazer benefícios para eles. Então ele fala, exclamei em voz sussurrante, por que motivo confere o Senhor atribuições de julgadores a espíritos despóticos? Por que Deus permite que esses espíritos que estão fazendo o julgamento sejam cruéis? Por que permite isso? Por quê? Né? Por que estará a justiça nessa cidade estranha em mãos de príncipes diabólicos? Mas é que vale perguntar por que a gente deliberadamente fez o mal? Ao fazer o mal, nós estamos suscetíveis do mal. Quando a gente julga uma pessoa, ainda que parece até ser uma situação inocente, mas a gente faz um julgamento de uma pessoa, nós temos que entender que mesmo que seja só em pensamento, mas o erro, ele se manifesta por pensamento, palavras e obras. Nós passamos a estar suscetível àquele mal. Então pergunta-se por que esses espíritos que ali chegam, empedernidos, que fizeram escolhas do mal, são julgados por espíritos do mal também. Ora, a resposta, neste caso, é uma resposta lógica. A cada um segundo sua obra. Então o Gubbio vai de novo ao encontro, né? Porque à primeira vista, a gente vendo isso, a gente fica assim, né? Decepcionado. Quem se atreveria a nomear um anjo de amor para exercer o papel de carrasco? Né? Quem? Ninguém. Até porque o anjo faria papel de carrasco? Não. Ao demais, como acontece na crosta planetária, cada posição, além da morte, é ocupada por aquele que a deseja e procura. Então, se eu sou uma pessoa com perfil violento, endurecida, quem é que vai me julgar? Quem em potencial poderá me julgar? Pessoas muito do nosso nível. Então, nessa colônia, eles não são vítimas, porque eles só são vítimas deles mesmos, cada um é vítima de si próprio, mas não é vítima das circunstâncias, porque foi o que foi plantado. Foi plantado cardos, semente de cardos. O que vai colher no final dessa plantação? Só pode ser espinhos. Só pode ser. Não tem outra coisa. Eu não posso plantar espinho e ficar esperando que amanhã de manhã eu vou fazer uma colheita maravilhosa de maçãs, de bananas, de laranja. Não é compatível com a lógica. Não é. Então, nesse caso, entende-se. Pode falar, Ana. Eu não entendi essa comparação da resposta. Quem se atreveria a nomear um anjo de amor para exercer o papel de carrasco? Não entendi isso. O que ele quis dizer com isso? Um anjo de amor faria papel de carrasco? Não. Não. Um anjo de amor ali sendo colocado naquela colônia, em meio a um monte de seres altamente cruéis que estão chegando ali, e nesse momento parece que eles são vítimas, mas na verdade exerceram em vida papéis de algoz, concorda? Até aí? Sim. Até aí tá, né? Se você bota um anjo ali, num minuto sequer eles acabam com um anjo, não é verdade? Sim. Imagina, o que nós fizemos com Jesus?
É, pois é. Então, não tem como colocar ali alguém de muita bondade. Esses espíritos não entendem essa bondade para serem direcionados. Na nossa Entendi. sociedade, pega um bandido, um serial killer que é também estuprador, aquele cara que é top de linha, o psicopata top de linha. Se você não tiver uma postura de trancafiá-lo numa prisão e você só conversar com ele como um anjo de candura, explicar, falar da lei de Deus, da lei de amor, ele vai te ouvir e vai deixar de fazer o que ele faz? Não. Não. Ainda vai rir de você e muito, demais, fora da conta. Uhum. Então é preciso que haja uma medida drástica. Essa pessoa precisa ser apartada da sociedade, ou ela vai ter que, ou ela vai ser direcionada para uma cadeia com muita segurança e muito isolada e muito distante de todos da sociedade, ou ela será trancafiada no manicômio também para ter um tratamento, mas muito apartada da sociedade. Por quê? Porque dentro da sociedade ela não tem condições de exercer um papel ou de compreender a força do amor. Ela não tem. Para ela, o amor é uma fraqueza. Para ela, a misericórdia, a benevolência, a brandura são sinônimos de fraquezas da alma. Então, não tem como um anjo de amor e de bondade poder exercer um papel de juiz ali. Por quê? Porque esses espíritos logo, logo acabariam com ele. Iriam fazer o contrário. Sabe o que eles iam fazer? Pegar esse juiz, esse anjo, e trancafiá-lo numa grade, e eles ficariam soltos. Seria mais ou menos assim. Não sei se eu me fiz compreender para todos. Então, para lidar com aquele tipo de espírito que tem ali, teria que ser Uma pessoa mais dura. esses julgadores. Por isso que foi permitido por Deus. A cada um segundo as suas obras, a cada um segundo os governantes, a cada um, entendeu? Para cada momento, um lugar. Para cada consciência, um nível de julgador na consciência no mesmo nível. Entendi. Não, eu fiquei confusa, porque quando você começou o estudo, você falou que a gente leu a forma como acontecem as coisas ali, que Uhum. eles que não se espera eles chegarem à conclusão, né? Que é feito um julgamento ali. Isso, E, ao exatamente. mesmo tempo, diante disso que você está me dizendo agora, me parece, não sei se eu estou entendendo errado, que teria que ser assim mesmo. Não adiantaria Sim, ficar esperando eles chegarem a conclusão nenhuma. exatamente. Mas por que eu comecei com esse discurso? Para mostrar a diferença de quando o nosso nível de consciência é outro. Ou quando a gente está num outro patamar. Ali a gente está falando de trevas, de muito endurecimento, de muita maldade. Então, eles desencarnam e logo sofrem esse processo de julgamento cruel. André Luiz, quando desencarnou, André Luiz não era um homem perverso. Ele não era, ele não tinha esse perfil de perverso. Né? Ele tinha falhas de um homem comum e, portanto, ele foi para uma dimensão compatível com as suas falhas, mas teve ajuda o tempo todo e a ajuda compatível com a questão, a moralização de André Luiz. A capacidade de entendimento, ele não era perverso, digamos, ignorante, omisso em algum momento, mas não com o intuito da perversidade. Não a perversidade deliberadamente executada, feita como ou posicionada em forma de comportamentos. Era diferente. Então, nessa colônia, não há como esperar que o espírito vá cair em si, porque ele não vai cair em si. Só a dor é que vai levar ele a cair em si. Aí nós vamos ver um mecanismo da dor operando para que essa alma possa ser sensibilizada e possa retornar ao caminho do amor novamente. Ok? Entendi. O seu Uhum. raciocínio é completo, estou só montando que são paisagens diferentes, são espíritos diferentes que desencarnaram. André Luiz não tinha essa perversidade, não foi para esse tipo de não foi para esse tipo de colônia, para esse tipo de dimensão. André Luiz não estava nesse patamar. Então, é claro que para quem não está nesse patamar, o processo
de condução é totalmente diferente. Totalmente diferente. Entendi. Pode falar, Rosane. Então, é o que a gente está vivendo aqui, né? A justiça que nós vivemos aqui na Terra é exatamente isso, né, Eni? É preciso homens de punho forte para poder reter a maldade, reter a astúcia, Não reter tem a como violência. descer um anjo, né, lá né, de alta dimensão para vir aqui fazer justiça. Não, a gente precisa, né, ter olhos de ver, ouvidos de ouvir, tem que ter uma direção, né, e ver o que é certo, o que é errado. A gente não pode esperar, porque a justiça que a gente vive aí hoje, por exemplo, né, a gente vê tanta coisa errada. E é o que a gente está vivendo, e a mesma coisa acredito que seja também, né? Nas trevas, é. A justiça que a gente tem hoje no nosso planeta materialmente falando, é uma justiça muito compatível com a nossa própria evolução. Não vou dizer de todos, né? Nem todo mundo é violento e astuto, mas se a gente sofre, entre aspas, né, a injustiça dessa justiça, a gente tem que entender que a gente teve outras vidas, mas eu quero dizer assim, talvez muitos de nós não venhamos a merecer esse tipo de administração que a gente vê na Terra. Mas se a gente ainda sofre esse tipo de administração, é porque de alguma forma a gente deve estar espiando. Se a gente já não tem mais evolução para esse tipo de administração, que a gente já poderia estar merecendo coisa melhor, e se a gente ainda não está tendo as coisas melhores, é porque a gente ainda está espiando. Mas com certeza, em umas outras vidas, a gente não vai mais merecer viver dentro desse contexto. Eu não sei se eu me fiz, né, esclarecida nas minhas palavras, né? Foi, Rosane? Foi sim. Obrigada. Nada. É como pensar em Jesus. Jesus veio trazer amor, Jesus veio trazer compreensão. O que a gente fez? Levantou a mão e falou assim: Barrabás, manda ele para a cruz. Né? Esse homem é como é que se diz? É um revolucionário. Esse homem não é uma pessoa boa. E botamos ele na cruz. E foi o homem, o espírito mais evoluído que já veio à Terra. E a gente fez isso com ele. Então imagina, dentro de uma colônia dessa, infelizmente, tem que ter uma posição mais firme para poder manter a ordem ali dentro, porque senão haveria abusos dos mais variados, ok? Isso não justifica, isso apenas explica, tá bom? Mas não justifica. E aí os magistrados, que são aqueles que têm a função de julgar, de absolver ou condenar aos que estão chegando dos seus processos de desencarnação. Quem são esses magistrados, que são os julgadores, né? Olha o tipo de fala deles diante daqueles que estão ali para serem julgados. Nem lágrimas, nem lamentos. Mas, ó, não chora, não, nem lamenta, não tem misericórdia, não. Nem sentença condenatória, nem absolvição gratuita. Esta casa não pune nem recompensa. Olha só que coisa punitiva, porque não pune nem recompensa. Apenas está te dando aquilo que a gente julga que é teu. Olha que coisa dura, né? Tem misericórdia nesse julgamento? Não tem misericórdia nenhuma. É olho por olho, dente por dente. Por isso que eu trouxe os olhinhos aqui, ó, na balança, ó, olho por olho e dente por dente. O que você fez, você paga mesmo. Paga mesmo, né? Porque é um julgamento pela intimidação. Né? Esta casa não pune nem recompensa. Ela vai te dar de conformidade com aquilo que você é. Você foi mal? Recebe o mal de presente para você. Você foi bom? Então você não estaria aqui. A morte é caminho para a justiça, eles ainda falam isso. Se você lá embaixo ninguém viu que você errou, não se engane, aqui tem vários olhos, sabemos de todos os pormenores daquilo que você fez. Aqui, daqui você não passa. Olha só, é ameaçador, não é? Escusado qualquer recurso à compaixão entre os criminosos. Então, é um julgamento todo feito e articulado numa linguagem cheia de intimidação, e o processo ainda é a lei de Talião.
olho por olho, dente por dente. Se você fez o mal, você merece o mal. Se você foi ruim, você merece receber maldades. Então a gente vai vendo ali que esse é o processo deles de julgamento. É um processo misericordioso? Não. Nós estamos aqui reencarnados pela misericórdia de Deus, que se fosse pela justiça pura, nenhum de nós poderia estar reencarnado, porque a gente não merece reencarnar. A gente se afastou das leis de Deus, entre aspas, nós infringimos as leis de Deus, apesar de ser impossível infringir, a gente pode se afastar, mas não tem como infringir, porque se tivesse como infringir, a gente nunca mais voltava. Então, entendam, há ali um processo de intimidação muito grande para aquelas almas, né? Então, vamos lá. O julgador conhece a saciedade, eu nem sei se ali o outro é a mesma coisa, acho que sem querer, eu repeti os slides, tá? Desculpa. Às vezes acontece. O julgador conhece a saciedade, as leis magnéticas. Então, os julgadores conhecem as leis magnéticas. Quando eles fazem aqueles julgamentos totalmente intimidadores, eles já estão aproveitando para hipnotizar, magnetizar aquelas pessoas, a ponto que elas caiam tão mergulhadamente nos seus remorsos, nas suas culpas, que elas se sentem, ou vão se sentir verdadeiras feras inferiores. Então, eles vão hipnotizando a vítima dentro de um processo de intimidação, trabalhando com culpa e com remorso, que estão juntos. Isso absolve alguém? Culpa e remorso deixa a gente trancafiado dentro de uma prisão. Os processos para a gente sair de um ato errado está lá no livro Céu e Inferno. É arrependimento, que é a conscientização de que eu errei, expiação e reparação. Mas as leis de Deus são misericordiosas o tempo todo. Tem atenuantes o tempo todo. Essas pessoas aqui estão sendo julgadas com algum nível de atenuante? Tem atenuante nenhum. É olho por olho, dente por dente. Você que se vire. Ah, você não sabia? Sabia sim. Você fez porque você quis. Era assim. Não tem meias palavras. É frio, é duro. Eu acho que nesse ponto aqui, nem os nossos tribunais aqui na Terra são tão frios. Que a gente ainda tem alguns atenuantes. Mas lá é sem atenuante nenhum. Falta misericórdia, né? Nesse momento, convulsivo choro invadiu a muitos, claro, desespero, remorso. Gritos atormentados, rogativos de compaixão se fizeram ouvir. Muitos se posternaram de joelhos. Imensa dor generalizava-se. E aí me lembrei de uma frase do Chico Xavier, que fala assim: no mundo, a fórmula para encontrar a felicidade com esplendor é uma gota de verdade dentro de 1 litro de amor. Então, uma gota de verdade num litro de amor, ali estava o contrário, né? Assim, 1 litro de muita dor para nenhuma gota de amor, aliás. O julgamento ali estava pesado. Eles não estavam colocando uma gota, para cada uma gota de verdade, 1 litro de amor. Para cada uma gota de verdade, eles despejavam 1 litro de fel e de remorso e de culpa. Era um julgamento totalmente destituído de misericórdia. No entanto, assim que nós deveríamos agir. Para cada verdade que a gente vai ser obrigada a expor para uma outra pessoa, a gente colocar 1 litro de amor para suavizar os processos. Porque é duro. É duro a gente se encarar, a gente ver uma coisa errada que a gente fez. É muito duro, é muito ruim. Né? Exasperado julgador brandou colérico. Perdão? Quando desculpaste sinceramente os companheiros da estrada? Ainda faz você lembrar das vezes que você errou. Trabalha com culpa, né? Onde está o juiz reto que possa exercer impune a misericórdia? Porque o que eles fazem? Você quer perdão? Como assim você quer perdão? Você nunca perdoou ninguém. Você não perdoou fulano, ciclano, Bertrano. Você agiu com vingança com fulano, ciclano, Bertrano. Então como é que agora você está esperando misericórdia? Já pensou se Deus fizesse isso com a gente? Não, prato cheio, ele deve ter, né? Ele deve ter argumentos sem fim para a gente. Mas ele não faz isso com a gente. Ele não faz. Mas prato cheio ele tem. Mas ele não faz. Mas ali era um linguajar que precisava ser usado.
Porque à medida em que a gente evolui, ninguém precisa dizer nada para a gente, porque quando fala uma coisinha assim, o resto a gente já sabe. Que a nossa verdade cai, a nossa ficha cai. Então vamos lá. E aí o magnetismo, a força daqueles magistrados, mal usada. Porque o magnetismo é uma força. Mas como toda força pode ser usada para o bem ou para o mal, que é um exemplo, nós temos a força nuclear, não temos? Nós podemos usar a força nuclear para gerar energia elétrica e mover indústrias, levar energias para os supermercados, para as nossas casas, para nos manter vivos e sadios, ou podemos criar uma bomba atômica, não é verdade? O magnetismo é a mesma coisa. Ele é uma força que pode ser usada por bem ou por mal. Incidindo toda a força magnética que lhe era peculiar, através das mãos sobre uma pobre mulher que o fixava, estarrecida, ordenou-lhe com voz soturna: venha, venha! E ela veio, estava cheia de culpa, né? A desventurada senhora bateu no peito, dando-nos a impressão de que rezava o confitor e gritou lacrimosa: perdoai-me, perdoai-me, ó Deus meu. Matei 4 filhos inocentes e tenros. Olha aí, ela mesma, ele já sabia, mas ela mesma confessou publicamente. E combinei o assassínio de meu intolerável esposo. Quanto ódio, hein? Matou 4 filhos, matou o esposo. Também ela não era ponto de fazer ódio. Está aqui, a gente não está julgando, mas a gente está sendo real, né? O crime, porém, é um monstro vivo. Perseguiu-me enquanto me demorei no corpo. Tentei fugir-lhe através de todos os recursos em vão. Mas a gente acha que fugir, tentar esquecer, é apagar. Não. O que a gente tem que fazer? Trabalhar no bem para poder apagar o mal. Mas ela não fez isso. Ela não subiu para o 3º andar, lembra do outro livro, da Casa Mental? Ela não desceu, ela ficou presa lá no porão do remorso dela. Tentei fugir-lhe através de todos os recursos em vão, e por mais buscasse afogar o infortúnio em bebidas de prazer, mais me chafurdei no charco de mim mesma. E se autodestruiu. Se autodestruiu. Em vigorosa demonstração de poder, afirmou triunfante o magistrado: como libertar semelhante fera humana ao preço de rogativas e lágrimas? Olha só, ele é implacável, ele foi implacável com ela, né? Em seguida, fixando sobre ela as irradiações que lhe emanavam no temível olhar, asseverou peremptório: a sentença foi lavrada por si mesma. Ainda culpou ela, ainda disse que ela que se sentenciou. Não passa de uma loba, ele disse. Não passa de uma loba. Via-se patente naquela exibição de poder o efeito do hipnotismo sobre o corpo perispirítico. O que ele falou que ela parecia? Uma loba. Em que ela se transformou? Numa loba. É uma outra propriedade do perispírito. O perispírito, vamos lá, é uma outra propriedade do perispírito. O nosso perispírito é altamente plástico, ele tem uma plasticidade imensa. Você pode alterar o seu perispírito, que é feita de fluido cósmico universal, matéria, fluido cósmico universal, no estado imponderável, ele é altamente influenciável pelo pensamento e a vontade. Ele acabou de hipnotizá-la e dizê-la, falar de todos os males que ela tinha feito e dito a ela: você mais se assemelha a uma loba. O que ela fez? Ela acolheu isso e, naquele instante, ela metamorfoseou o seu perispírito. Mudou a morfologia do seu perispírito. Perdeu a forma humana e passou a ter uma forma animalesca de um lobo. É aquele fenômeno que a gente chama de zootropia ou licantropia. Pode falar, Rosana. Mas isso é em função da culpa que ela tem e, consequentemente, ela se associa a isso, porque ela acaba perdendo, né, essa capacidade de discernir, eu não chamaria de discernimento, capacidade de distinguir, será? Eu não sei. A culpa é tão grande que ela não tem outra chance a não ser de vivenciar o que está sendo dito, né, para eliminar. A culpa é tão grande e a vontade
de se libertar da dor é tão grande que ela entra num processo de autoflagelo, achando que se autoflagelando, ela estaria se quitando com as leis de Deus. Mas quando eu me autoflagelo, que eu me maltrato, eu estou só utilizando a energia para me maltratar e me chicotear. O que deveria ser feito dali para frente? Os 3 processos pedagógicos que está no livro Céu e Inferno. Arrependimento e a tomada de consciência. Ela tomou a consciência, mas ao invés de ela cair no arrependimento, ela cai na culpa, porque ele levou ela a cair na culpa. E aí, porque ela caiu em culpa, ela ficou impossibilitada de ir para o segundo momento, que é a expiação. Botar para fora o puro que tem dentro de si, porque em essência somos filhos do amor. Então, em essência, ela tinha que trabalhar para reverter dentro dela aquilo que a levou a agir desta forma, para que posteriormente, fortalecida por esse processo, ela pudesse chegar ao terceiro nível de reabilitação de um erro, que é a reparação, que é devolver à vida aquilo que você tirou. Então, ela teria que se fortalecer, se auto-perdoar, entender que ela errou mesmo, se fortalecer interiormente para que futuramente ela pudesse, um exemplo, só um exemplo, não quer dizer que tenha que ser dessa forma, tá? Mas que futuramente ela pudesse dar a vida aos filhos que ela tirou e receber aquele marido de alguma maneira, ou em forma de companheiro ou de filho, para ressarcir a vida que ela tirou. Um exemplo, né? Mas teria 1000 maneiras de reparar isso, mas é só um exemplo. O que ela faz? Ela cai no autoflagelo. No autoflagelo, ela fica só se maltratando, ela se encarcera, se maltrata, e achando que ela se maltratando, se punindo, ela está se quitando com as leis de Deus. Mas as leis de Deus não são punitivas. Elas são reeducadoras. Então, é preciso que ela entre no processo de reeducação, que é esse processo de auto-amor, se fortalecer, entender o que fez dentro dela, quais foram os vícios que a fez com que ela se arrastasse ao mal, trabalhar isso dentro dela, trabalhar o potencial do amor e reparar, recebendo essas almas posteriormente para a reabilitação. Ela não entra nesse processo. Ela entra no processo do remorso. O que é remorso? Ré é repetição, não é? Então, ela fica se remoendo, se maltratando, fica num circuito fechado, vicioso, num círculo vicioso. Enquanto que as leis divinas não querem isso, elas querem que a gente seja produtivo, prospere, progrida, vá em frente. Eu consegui te ajudar? Te responder? E conseguiu. E que muitas das vezes, né, a gente, em outras ações, a gente também faz esse processo de remoer, né? Verdade isso. Às vezes em menor escala, mas faz. E faz. E aí a gente pode entrar numa depressão, não saber por que entrou na depressão, porque a gente ou fantasia, né, o tamanho do erro, ou cria um vínculo com aquele erro no sentido de que não tentar se libertar, porque, na verdade, não tem coragem de enfrentar, né? Então, assim, você tem várias conjecturas que você pode fazer para a vida atual, né? Porque aqui é o extremo. Eu entendo isso como extremo. Isso aqui é uma situação extrema, sim. Mas a gente, em menor escala, como você falou, a gente faz isso. Porque se enfrentar vai precisar de muita coragem. A palavra coragem vem de cor, de coração, agem de agir. Agir com amor, alto amor. Mas a gente tem que ter muita coragem para chegar nesse processo. Muito. Então, obrigada. Mas é possível. Para todos nós, sem distinção. Sem distinção. Verdade. Nada. E aí, a gente vai ver a materialização de 3 espíritos que vão fazer o processo final, que são chamados espíritos seletores. Trajavam túnicas de curiosa e indefinível substância em amarelo vivo e revestiam-se de halo afogueado, não brilhante. Também não eram entidades de alta evolução, né? Não eram. Essa auréola mais acentuadamente viva em volta da fronte desferia radiações perturbadoras que recordavam a esbraseada expressão do ferro incandescido. Clamais debalde, porque desagradável vibração de egoísmo cristalizante vos caracterizavam a todos. Né?
Eles falam isso. Essas entidades não são evoluídas, elas apresentam-se assim para dar uma sensação de maior evolução, mas não são. Tá? É apenas uma forma de se revestir com uma aparência de falsa superioridade, e fala para eles, clamais debalde, porque desagradável vibração de egoísmo cristalizante vos caracteriza a todos. Então diz, o que vocês estão reclamando, não tem reclamação, não tem como, vocês que arquem com aquilo que vocês fizeram. Era novamente uma sentença sem o mínimo de clemência possível, né? Ao nosso lado, aplicou um instrumento, que ele estava utilizando um instrumento, não sei se vocês lembram no livro, eles estavam usando um instrumento que captava a vibração de orgulho e de egoísmo daquelas criaturas, e elas vibravam egoísmo. Todas aquelas atitudes deles eram realmente atitudes egoístas. As nossas também são. Pode ser em outro grau, mas é. Ao nosso lado, aplicou o instrumento, pegou o instrumento, aplicou para o Gubi, o André Luiz e o amigo dele, em que se salientavam pequeninos espelhos, e falou para os auxiliares, definindo-nos a posição dos três, né? Entidades neutras. Eu adorei isso aqui, né? Sabe por quê? Para eles, André Luiz, o Gubi e o amigo eram entidades neutras. E olha só, vamos seguindo. Fixou-nos com penetrante fulguração de olhar, como se nos surpreendesse, mudo, as intenções mais profundas, e passou adiante. Instado por mim, Gubi esclareceu. Não fomos acusados. Ser-nos-á possível o engajamento no serviço que eles desejavam. Então, como eles não foram acusados, eles poderiam trabalhar ali. Eles eram neutros. Então, eles podiam trabalhar ali, na colônia, que era a intenção deles mesmo, que a gente vai ver ao longo do livro. Mas olha que interessante. O Gúbio sabia muito bem que eles passariam por aquilo ali e que o teste daria ali. Por quê? O Gúbio explicou que o aparelho deles, né, ele coloca assim, tratava-se de um aparelho captador de ondas mentais. A seleção individual exigiria longas horas. Para fazer uma seleção mais individual, mais setorizada, precisariam de horas e horas. As autoridades que dominavam nestas regiões preferem apreciação em grupo, o que se faz possível pelas cores e vibrações do círculo vital que nos rodeia cada um. Por que nos considerou neutros? Né? Perguntou André Luiz. O instrumento que eles tinham não é suscetível de marcar a posição das mentes que já se transferiram para a nossa esfera. E é recurso para identificação de perispíritos desequilibrados e não atinge a zona superior. Então, olha só, eles já sabiam que eles passariam por aquilo ali e eles não seriam detectados. Mas por que eu estou chamando a atenção disso aqui? Só um minutinho, Ana. É para mostrar que os recursos de tecnologias mais avançados não são destinados a espíritos medíocres. Então, se na Terra hoje a gente não tem recursos mais avançados, é porque nós não merecemos e porque também utilizaríamos mal os recursos da tecnologia. É ou não é? Se o pouco que a gente soube da energia atômica, a gente logo fez uma bomba para destruir os outros. Então, por isso que muitos conhecimentos ao homem não é dado saber, porque nós não saberíamos usar. Só chamei a atenção disso aqui, que eu achei fantástico. Tá? Pode falar, Ana. Não seria estranho para esses julgadores, espíritos neutros, estarem ali? Sabe por que não? Porque aqueles ali que estavam sendo utilizados por eles também eram neutros. Então, eles acharam assim, é fácil da gente... Como eles não são neutros, não são bons, nem são ruins, a gente só vai fazer deles aquilo que a gente quer. Então, para eles, era isso. Não era ruim. Mas não ser bom nem ruim seria um motivo para aqueles espíritos estarem ali, naquele local? Quais deles espíritos agora? Agora eu fiquei Esses três que estão ali em estudo, o André Luiz, o Chu. Mas eles não são neutros. Eles não são. Eles não são neutros, eles são espíritos evoluídos. Mas a posição que eles ocupavam ali, o aparelho que eles tinham ali, não dava para captar o grau de evolução deles. Ele coloca ali, o instrumento não é suscetível de marcar a posição das mentes que já se transferiram para a nossa esfera, uma esfera mais elevada. Eles Então, não sabem disso.
Eles não sabem disso, por isso que eu te falei. A tecnologia só é dada a cada um de acordo com o seu nível e sua capacidade. Eles não sabiam disso. Então, para eles, o aparelho acusava neutralidade. Porém, não era neutralidade. Mas para eles, que se acusasse neutralidade, significaria que eles serviriam para o trabalho. Por quê? Para eles seriam espíritos que eles podiam manipular ao bel prazer, tanto para uma coisa ou para outra. Então, para eles estava ótimo. Mas, em verdade, era o aparelho deles que era deficiente e não captava a hierarquia real dos três que estavam ali. E eles já sabiam disso. O Gúbio, né? O Gúbio que sabia disso, não o André Luiz e o amigo. Foi ou não? Foi. É que eu fiquei pensando assim, eles sabem que os espíritos que estão ali nas trevas fizeram tudo isso que eles falaram ali o tempo todo. E aí eu pensei que eles poderiam ter um estranhamento desses três que não fizeram, eram neutros. Por que eles foram parar ali? Será que não teria por um outro motivo? Isso não passa pela Não, cabeça deles, não. não. A neutralidade significa que eles podem ser usados para o bem e para o mal. Eles não questionaram isso. Eles iam continuar sendo observados. A gente vai ver ao longo do livro que eles continuam sendo observados. Mas como acusou a neutralidade, eles acreditam que pode utilizarem eles para o mal. Porém, vocês vão ver o livro no decorrer que eles não deixam de ser vigiados e tomado conta, não. É tomado conta o tempo todo. Tanto que eles vão sair para fazer os trabalhos dele acompanhado pelos trabalhadores dessa esfera. O Saldanha é um deles, que a gente vai ver mais para frente. Eles continuam sendo observados, eles não vão ser largados assim a esmo dentro daquela colônia, não. Apenas que para eles tem um potencial de uso, mas que vai ser observado se realmente eles vão ser bem obedientes durante as operações. Tá? Entendi. Gente, como tem 2 minutos só, eu ia utilizar essa aula ainda hoje para a gente falar sobre as origens do mal. Como não deu, eu vou deixar os slides já para vocês lá, tá? Com as fontes bibliográficas para uma próxima aula, a gente fazer as nossas reflexões devidas sobre o assunto que eu coloquei sobre a origem do bem e do mal, tá? Já vou liberar os slides para vocês, vou colocar lá no grupo, com as fontes bibliográficas para dar tempo de vocês lerem, ver se está de conformidade, tudo que eu tirei. Na próxima aula, dando tempo, eu falarei sobre a origem do bem e do mal e da lacuna que eu julgo ser uma lacuna científica, mas que não diminui a doutrina espírita em nada. Porque a tela é progressiva, não vai diminuir a doutrina espírita em nada em relação a isso. Isso não destrói as bases da doutrina dos espíritos, isso não bota ela a perder, mas apenas uma lacuna para futuramente, quando a gente tiver mais preparo, essas lacunas puderem ser preenchidas, ok? Então, esses slides vão para lá, eu vou botar aí de novo, na próxima aula eu vou acionar eles de novo, mas é só para vocês ir lendo e vendo que não é mentira aquilo que eu tirei lá, tá? E também poderem fazer a avaliação de vocês de acordo com a cabeça de vocês, tá bom? Então, que a paz de Jesus, o nosso divino mestre, ela possa estar dentro de nós. E que o amor a Deus, o amor a si mesmo e ao próximo, possa prevalecer nas nossas relações. Porque tem que ser daqui para frente isso. Diferentes, todos nós somos uns dos outros. Mas o amor é a ponte, é o elo que vai ligar todos nós uns com os outros e vai transformar a nossa própria vida e transformar o planeta num mundo de regeneração dali para frente. Ok? Muito obrigada a todos, uma boa noite. Boa noite.